às vezes brincando com um colega, com um amigo. E aí eu digo, pessoal, até a mim, todos nós, a conversão é um processo diário. Né? Os grandes santos sempre pregaram isso, né? E eu sei do tamanho da minha miséria, né? Eu sei da minha miséria, da minha limitação, dos meus defeitos, e peço a Deus que trabalhe, né, no meu temperamento e tudo, para que eu seja uma pessoa mais justa, né? E que eu possa ser instrumento de justiça social e modelo. Chega um dia a ser um modelo cristão, né? Está muito longe ainda disso, mas Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Como está a magistratura aqui no estado do Ceará? Para conversar sobre isso, nós temos aqui hoje o doutor Herci Alencar, juiz de direito, que vai desmistificar para a gente, né, a primeira pesquisa diagnóstica da magistratura cearense. Ele que é também presidente da Associação, né, Cearense de Magistrados. Herci, obrigado por ter aceito o convite, que há muito tempo, né, cara? Tu estava devendo, né? É agenda corrida. Eu tenho muito ido a Brasília e outros estados aí da federação por conta do associativismo, né? Mas deu certo, né? O que importa é que deu certo. Antes tarde do que nunca, né? Com certeza, estamos aqui, né? E, pessoal, obrigado por sua audiência mais uma vez, Pedro. Estamos aí com grade nova bombando, né? Tem o podcast, tem o Formação Católica às segundas-feiras. Vamos deixar o link do Formação Católica, que está um conteúdo riquíssimo. Pedro, fala aí, diz aí, cara. Exatamente. Formação Católica está rolando uma série de episódios sobre o livro de Tobias com o Padre Milton Ferreroni. Então, se você quer saber e fazer uma leitura guiada ali pelo livro de Tobias, saber fatos históricos e outros elementos muito interessantes da história, o Padre Milton está lá explicando toda segunda-feira, às 20 horas, você pode assistir. Já saiu quase todos os episódios e provavelmente não. Vai sair uma série nova de Formação Católica. A gente vai estar divulgando aí em breve na grade aí que está acontecendo. Fantástico, riquíssimo. Acompanha aí, porque vem muita coisa nova. E também o quadro Corpo Forte, Alma Forte, que o nosso amigo Pedro Veras está se superando. Pedro, e aí, como é que tá? E aí, estamos aí na luta, né? Tá difícil, comendo pouco, mas tá dando certo, graças a Deus, né? Você tá achando o rosto do Pedro mais fino? Comenta aqui, deixa no comentário aqui o que é que você tá achando, que o homem tá focado. Pessoal, e hoje um podcast para a gente falar de justiça. Justiça que é um valor, né? Justiça que é um valor universal, é um valor cristão, é uma virtude, né? A virtude da justiça. Falar um pouquinho daí da tua trajetória, cara. Como é que foi o mundo jurídico? Te chamou cedo, assim? Foi fácil escolher pelo direito? Eu fui pro direito por um acaso. Né? Um tiro no escuro que eu acabei acertando. Mas eu nunca raciocinei, sonhei que eu ia para a área jurídica. A coisa aconteceu. Não tem influência da família? Nada, não tenho ninguém na família na área jurídica. Eu me deparei com o vestibular, eu estava tão decidido que eu fui fazer vestibular em uma universidade para odontologia e na outra para direito. São áreas bem comuns. Bem assim, comuns. Né? Você vê como eu estava bem orientado. Mas aí, né? Dá para aproveitar a cadeira, né? Mas é o que eu digo, um jovem de 16, 17 anos não tem maturidade para escolher sua profissão. Não sabe né? ainda. É muito complicado. Mas aí tu não passou em odontologia? Como não, foi? Não passei. Minha sorte, eu não Ainda passei bem, porque eu seria né, um péssimo um péssimo dentista, porque eu não tenho muita coordenação motora, né? E a atividade odontológica, né? Meu pai é dentista, né? E aí você... já na odontologia tu tinha influência do pai, meu pai né? foi dentista. Meu pai agora está aposentado, tem 92 anos, né? É mesmo, cara? 92 anos. Maravilha. Seria um péssimo dentista, porque eu não tenho muita habilidade aí manual, não. Aí tu passou em direito na outra? Passei na outra universidade. E aí me formei em direito. E aí a pessoa tem isso aqui, vai isso aqui mesmo. Vai. E acabei... Aquele tiro, como eu disse, né? Aquele tiro no escuro que acabou acertando. E eu gosto muito do direito, né? O direito é uma área que me fascina muito, talvez pela promoção de justiça, né? Especialmente no cargo que eu ocupo. Isso. Mas, vamos lá. Aí tu terminou a faculdade, advogou um pouco? Não, assim que eu terminei, ainda na faculdade, eu exerci... fui servidor do Tribunal de Justiça. Do TJ, aqui do do Ceará. TJ, E depois eu fui advogar, saí para advocacia. Aí uns 5 anos de advocacia e resolvi estudar para concurso. Não gostei da advocacia e resolvi estudar para concurso. Né? E aí cerca de 2 anos eu passei no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? Para o cargo de promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E lá fiquei por
9 anos. Depois eu fiz concurso para magistratura do estado do Ceará, né? Voltei para o meu estado. E estou aí fazendo agora 11 anos como magistrado no estado do Ceará. Maravilha. Cara, quando pode, né? Eu tô aqui, vou fazer outro concurso ali, eu passo e tal, e vou embora e tal. Eu acho que foi a vontade de voltar para casa também, né? Falou mais alto. A gente cria forças, vai buscar força de onde não tem. Mas a atuação como promotor te fascinava? Muito. Até porque eu fiz uma carreira muito rápida lá no Rio Grande do Norte. Eu era promotor numa cidade chamada de Mossoró. Sim, próximo, cidade boa. Cidade grande. E lá eu trabalhava, no primeiro momento eu era promotor de defesa do patrimônio público e combate à sonegação fiscal, né, a parte de improbidade administrativa. E depois a minha promotoria ela ficou especializada na área de educação. Então foi uma experiência muito boa, mexe com esse lado social, né? E aí eu fui promotor de defesa da educação. A gente fazia um trabalho com as escolas públicas, né, de fiscalização, dos conselhos escolares, né, das eleições para os cargos de diretor das escolas, né? Ver como é que estava o ano litúrgico, problemas com o magistério. O ano letivo. Tu falou ano litúrgico. Foi mal, o ano letivo. Porque ele não pode fugir da carreira de ministro Eucaristia. Exatamente. O homem é ministro aí, pronto. Mas, falando nisso, então, eu quero complementar aqui o currículo do nosso amigo Essi, além de juiz de direito e juiz lotado lá no Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Quixadá. Como eu falei, presidente da ACM, Associação Cearense dos Magistrados, ex-promotor de justiça, mestre em direito civil, casado... mestre em processo de desenvolvimento. O nome lá é esse? Mestre em processo de desenvolvimento. Pela Unicristos. Tá. E casado com a Cristiane, beijo Cristiane, e pai das lindas Marília e Melina. E ainda ministro da Eucaristia. É isso. Maravilha, pouca coisa assim. Para mim é o cargo mais importante que eu ocupo, né? Maravilha. É o mais importante, não é nem que é o mais importante, para mim é o mais desafiador, né? Porque você está ali em cima de um altar, você tem que ter uma vida, né, reta, e é observado muito pelas pessoas. E para mim, você levar Cristo para as pessoas, né? É algo que não passa, algo eterno, é algo muito gratificante, mas não é fácil, porque você tem que ter para buscar ter uma vida, né, pouco melhor, porque você é exemplo, né? Como diz a velha frase, só as palavras comovem, mas só o exemplo arrasta. Então, assim, muitas vezes eu não me sinto digno de estar ocupando esse cargo, mas eu me lembro, né, que Jesus se utilizou dos piores, né? Pedro, eram os pescadores, né? O temperamento ali do Pedro, né? Era aquele era sanguíneo, aquele temperamento dele, e os outros também, né? Eram humanos. É justamente porque Cristo veio para os piores, né? Para os doentes. Então, quando eu começo a fraquejar, achando que não sou digno da função, né? Eu vejo que é uma forma da minha santificação, né? E levar a santidade para os outros de uma forma indireta também. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tu desde cedo foi formado na fé católica? Sim, meus pais eram ministros da Eucaristia. Lá em casa, meus pais sempre frequentaram a Igreja Católica e eram do movimento de encontro de casais. Meu pai foi do Cursilho também. Então, a gente sempre teve uma formação cristã muito forte. E eu continuei, né? Resolvi continuar porque me sinto muito bem na fé católica, na Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E minhas filhas seguem a religião católica, né? Tu foi monitor de crisma também, se não me engano, fui, não foi? 14 anos, fui monitor de crisma. 14 anos só? 14 anos, peguei várias gerações. Aposentou, de vez em quando encontro gente na rua e diz, tu foi monitor de crisma. Tio assim. Tio assim e tal. É bom. É bom, com certeza. Mas aí, assim, você veio, depois, após 9 anos como promotor, para a Justiça, para o Tribunal de Justiça aqui no Ceará. Assim, se tu pudesse traçar assim, uma diferença assim, básica entre o promotor e a atuação do juiz e a tua preferência, teria preferência? Poderia dizer que seria uma preferência ou não? Não, eu acho que são funções diferentes. Eu me sentia muito orgulhoso no Ministério Público por promover justiça através de fiscalização, né, como fiscal, né, como controlista da atividade policial ou mesmo na promoção da educação lá em Mossoró. Então a gente era, digamos, pago pelo Estado, né, justamente para, de uma certa forma, fazer um trabalho, não deixa de ser um trabalho social indireto. E na magistratura é uma promoção de justiça, seja entre os entes públicos e privados, etc., ou entre privados,
não deixa de ser... É uma promoção de justiça, mas às vezes muito espinhosa. Pô, além do volume muito maior de trabalho, né? Que os colegas do Ministério Público não ficam com raiva de mim, mas o volume de trabalho do magistrado é excepcionalmente muito maior. Nem por isso a atividade do Ministério Público deixa de ser uma atividade importante e dignificante. Sem dúvida. Tenho um excelente relacionamento com o Ministério Público e é minha segunda casa. E eu te até digo que só saí do Ministério Público por uma questão geográfica para retornar ao seio familiar. Mas gosto da magistratura também, me identifiquei muito com a magistratura nesses 11 anos aí praticamente de magistratura cearense. Já estou em final de carreira, já estou em última entrância, né? Estou num juizado lá que é civil e criminal. Para quem não sabe, juizado especial é conhecido popularmente aí, numa linguagem bem simples, como juizado de pequenas causas, né? Conhecido como juiz de pequenas causas, né? Está resolvendo lá problemas de consumo, muitas vezes problemas de cobranças de pequenos valores. Trânsito, né? Essa questão de crimes de menor potencial ofensivo, ali apenas de até 2 anos, né? Uhum. E é isso. Eu gosto muito da magistratura, né? Embora reclame de algumas falhas estruturais no exercício da magistratura, especialmente aqui no Ceará, mas a gente está aí para somar forças e lutar para tentar mudar essa situação. Maravilha. Aí o que foi que te motivou a se candidatar a presidente da CM? Vamos lá. É uma característica minha. Eu não consigo me deparar com determinadas situações, achar que aquilo é normal e que não tem forma de mudar, de alterar, né? E aí eu percebi uma insatisfação muito grande com os colegas, não só com a forma de gerenciamento da própria associação, com o estilo associativo, nada em relação aos colegas que passaram, não é isso. É a forma de associativismo. Os colegas queriam uma associação mais proativa, uma associação mais atuante, mais aguerrida, né? E eu vi um vácuo e eu resolvi, disse, olha, eu acho que está na hora de eu me candidatar para resolver isso. Não é o que eu quero, não é o que eu sonhei para a minha vida, mas tem uma missão e eu sinto muito que Deus traça isso aí como uma missão para mim, que é muito espinhosa em muitos momentos, eu digo, tem mais espinho do que flores. E aí eu resolvi lançar minha candidatura e fui convidando as pessoas para participarem com um ano de antecedência. E a gente formou uma chapa e procurou pessoas sérias, produtivas, honradas, e a gente formou uma chapa e resolveu se lançar como chapa de oposição, né? Você imagina aí, você é muito mais trabalhoso, né? Quando você não tem um apoio da gestão anterior. Mas o trabalho foi tão bem feito, né? A gente pensou tanto, equipou tanto e tinha uma proposta tão boa que os colegas acreditaram, né? Confiaram na proposta e a gente foi eleito aí com quase 70% dos votos, né? Foi a maior diferença de votos da história das eleições da Associação Cearense de Magistrados. Não por ser eu o candidato ou pela minha diretoria. Mas pelo projeto. Pelo projeto a vontade de mudança. Os colegas queriam algo diferente, né? Agora vamos lá, aqui, alguns questionamentos iniciais. Assim, toda categoria tem suas associações de classe, né? Natural isso aí, né? Natural. Sim. Magistratura, a gente... Tô tentando raciocinar assim mais como um leigo, né? O leigo, o cidadão que está ali, às vezes não compreende muito, vê a figura do juiz ali distante, aquela figura assim, às vezes até um pouco com aquela áurea, né? Aquela coisa, né? Aí você fala, uma associação dos juízes. Pô, o tribunal por si já era para ali, já prover ali para identificar, para exatamente chegar junto e ver as necessidades. Mas até mesmo os juízes, magistrados, precisam também se articular. Sim, não é isso? Claro. E é esse o objetivo, não é isso? Claro, da associação. A associação é uma entidade. Uma outra coisa também, aí pensando como leigo, não, como leigo raiz mesmo, que eu não tenho nada dentro da justiça, né? Acho que no imaginário popular tem muito que o juiz é um cargo tão nobre, tão alto, que não há sequer problemas, que os juízes estão reclamando de bucho cheio. Pronto. Né? Foi boa a complementação. Né? Foi boa essa complementação do Pedro. O cara é juiz, está reclamando do quê? O cara tem estão reivindicando o quê, cara? Pelo amor de Deus, entendeu? Uma associação de classe, ela não visa só a melhorias de cunho remuneratório. Não se limita a isso, pelo contrário. Sim. Mas luta de classe, né, toda categoria busca melhorias. Inclusive, e também por estrutura de trabalho.
Então não acha que é assim, aquela história que a grama dos outros é sempre mais verde, né? É preciso que... Né, teve uma reportagem aí, uma vez no YouTube, de um canal de YouTube, que fez o dia a dia de um magistrado saindo, acordando cedo. Né? O juiz é ser humano, é falível, né? É de carne e osso, tem suas dores, suas emoções, seus problemas. Né? Família. Família. Né? Então, é preciso, muitas vezes, as pessoas compreenderem que ali por trás de um magistrado tem um ser humano, né? Por isso que existem os recursos, porque o juiz pode errar, existe um recurso para que o tribunal e os outros tribunais superiores possam eventualmente corrigir qualquer erro na prolação de uma decisão ou de uma sentença. Mas a importância da associação de classe é porque ela vai representar ali os direitos legítimos do magistrado. O magistrado, como servidor público, que eu falo lato sensu, porque na verdade o magistrado não é servidor público, estrito sensu, ele é um agente político, né? Ele é membro de poder. Por exemplo, o magistrado não tem direito à hora extra. Acho que a maioria das pessoas não sabem isso. O magistrado está fazendo um júri. Às vezes tem aqueles júris que se arrastam 2, 3 dias e entram madrugada dentro. Ele não recebe mais nem R$1 a mais. O salário dele é X, vai ser X no final do mês. Também não vai compensar a hora nem nada. Não, nem compensa a hora, nem recebe hora extra. Banco de horas, né? Não. Por isso que o juiz não bate ponto. Porque não trabalha para o sistema de hora. O juiz é juiz 24 horas de segunda a segunda. Você pode olhar a maioria dos juízes aqui do estado do Ceará, eu digo do Brasil também, estão lá no sistema, lá tem movimentação de despacho de processo de noite, sábado, domingo, somente com processo eletrônico. Isso. Com processo virtual. Exatamente. E aí no começo você achava até estranho, vixe, juiz esquisito, despachando de domingo, será que tem alguma marmota, tem alguma coisa? Não, virou rotina. E isso aumentou muito mais na pandemia. Os juízes nunca trabalharam tanto na vida como na pandemia, porque não tinham o que fazer, estava dentro de casa e toma despachar. O cara sai de férias, leva o notebook. Eu canso de despachar de sábado, domingo, é normal para mim, me acostumou, isso é até ruim, porque você acaba trabalhando os 7 dias da semana. Né? O problema é que muitas vezes a gente não tem estrutura de trabalho e tal, é uma questão, uma discussão mais profunda que inclusive foi englobada aí na pesquisa diagnóstica, mas toda classe, toda entidade, toda classe, ela precisa ter uma entidade de classe que represente e lute pelos seus direitos. Engenheiros, médicos, né? Os servidores públicos em geral tem um sindicato dos oficiais de justiça. Associação dos oficiais. Né? Associação dos oficiais de justiça e tal. A magistratura ela não pode ser sindicalizada, porque é uma proibição. Isso. Ela pode ser apenas uma associação. Né? A diferença aí entre mais o sindicato da associação. Então, a magistratura ela só pode constituir associações, né? Fazer parte de associações. Isso. E aí eu fui eleito para um desafio, para vários desafios. E aí nasce aí a história da pesquisa diagnóstica, né? Sim. Na magistratura também, é importante também a gente... esse espaço também é para você desmistificar aí várias coisas que as pessoas às vezes têm acerca da figura do juiz e da sua atuação, né? do judiciário. O pessoal diz, né? São muito corporativistas e tal, defende uns ou outros. Mas todas as classes precisam estar unidas, né? Qualquer classe que seja precisa estar unida em torno daquilo que lhe é comum, os objetivos comuns, lutar pelos seus... aquelas causas, aquelas demandas que são próprias de cada categoria. Tem umas coisas, viu, Neto? É engraçado, não só nessa questão do corporativismo. Claro, a entidade de classe é para ser corporativa. É lutar pelo interesse da sua corporação. Mas aí tem muitos mitos da magistratura, por exemplo. Aquele jargão, né? A polícia prende, o judiciário solta, né? As pessoas falam isso sem nem raciocinar muitas vezes. Então, muitas vezes o juiz ele tem que entender que a gente está no Estado democrático de direito. O que é isso? O juiz está vinculado, ele está atrelado à legislação. Então, ele não pode decidir contra a lei, ele não pode decidir contra a lei. Então... Tem uma margem ali, mas que não permite ultrapassar se é um crime cuja pena não permite uma prisão preventiva e o juiz determina a liberdade, né, no caso uma prisão em flagrante, aí vem a imprensa, aí vem o jargão. A polícia prende, mas o juiz solta. O juiz solta. A legislação é que é fraca. A legislação é que é muitas vezes muito pertinente, né? Muito bondosa demais, né? Até para também, por um outro lado, evitar um encarceramento exagerado. Porque a pena, no caso de um crime, ela tem um sentido. É ressocializar aquela pessoa para que ele volte à vida social, à convivência social. Né? Sim. Tem um caráter educativo aí, de ressocialização. Então,
não é só prender, vamos prender para resolver. Né? Claro, alguns determinados crimes as pessoas têm que realmente sair, né, do convívio social, porque podem realmente causar um dano à coletividade, à ordem pública, etc. Mas é preciso se entender muito mais e se aprofundar um tema aqui que a gente passaria horas aqui discutindo. Não é tão simples e não é verdadeira essa afirmação de que a polícia prende e o juiz solta. Claro que o poder de liberar, né, de conceder a liberdade é do magistrado, né, que assim a Constituição determinou e a legislação. Mas não é porque o juiz quer ou pela vontade pessoal do juiz, mas porque a legislação muitas vezes determina. Enquadrou ali, acabou. Não tem o que fazer, não tem que querer. O juiz está vinculado. Né? A regra do jogo é clara, né? Exatamente. Show de bola. Mas na tua campanha, você já previu, uma das tuas bandeiras era essa pesquisa, realizar essa pesquisa? Neto, na verdade a gente só pode cuidar daquilo que a gente conhece. Isso. E a gente estava trabalhando, a gente tinha uma noção de como era a realidade, mas a gente não tinha um aprofundamento, né? Um dumping, né? A gente descer, né? A gente se raio-x, raio-x, né? Da situação da magistratura. Aí quando você coloca em números, aí pronto. E aí a ideia foi de contratar uma empresa, um expert, né? Para fazer essa pesquisa, o estatístico e tal. Para fazer uma pesquisa, a gente definiu mais ou menos as perguntas, garantimos o anonimato dos colegas, porque é uma pesquisa que ela envolve aqui com muitos assuntos delicados. Sem dúvida. Nós não tivemos nem acesso às respostas desses questionários, só a empresa. Fizemos questão de coisa que a gente mais zelou, né? Às vezes tinha um problema no link, às vezes o colega pedia, tem como mandar para mim o link? Não, quem manda é a empresa, nós não temos acesso. Justamente para garantir o total anonimato e preservar a intimidade. A isenção, né? E até às vezes alguns colegas têm medo de represália, alguma coisa e tudo, né? Sim. E preservar a validade da pesquisa também no sentido da sinceridade. Exatamente. Exato. E aí a gente conseguiu aí uma adesão aí de praticamente 60% aí, né? Mais da metade dos juízes, quase 60% dos magistrados responderam a pesquisa, né? E aí a gente se depara com os resultados das pesquisas, que nos impressionou. A gente esperava, mas não tanto um quadro tão grave do que a gente realmente encontrou. Os questionamentos ali, os quesitos, foram definidos por você, a diretoria da junto com a empresa, né? A empresa já tem o know-how, né? E aí a gente sentou e foi ajustando para as perguntas para a gente. Primeiro a gente identificou o que a gente queria saber. Pronto, era onde eu ia chegar também. O ponto, o cerne ali da pesquisa. Não, a gente quer identificar. Chegar aqui. Fazer um raio-x. Como é que está a saúde da magistratura? Como é que está a estrutura de trabalho da magistratura? Como é que está o sentimento do magistrado, né? De pertencimento, de tudo. Né? Fazer um raio-x da vida do magistrado. Como é que ele está se sentindo? Se ele sente que a sua estrutura de trabalho é confortável, se não é, como é que ele se sente? Se ele está realizado como magistrado. Né? Então, foram várias... nuances dentro da pesquisa que a gente tentou abordar, para tentar ser uma pesquisa a mais completa possível, né? Tá. E foi a primeira pesquisa diagnóstica que a Associação Cearense de Magistrados fez durante toda a sua existência. Entendi. Principalmente com essa profundidade. Qual o universo de associados? Hoje nós temos 700 associados, entre 700 entre magistrados da ativa. Quando eu falo magistrados, você leia-se juízes e desembargadores da ativa. Certo. Juízes e desembargadores aposentados e pensionistas. Acho que são 65 pensionistas, são esposos e esposas de magistrados, juízes e desembargadores já falecidos. Muita gente, né, cara? São 700 magistrados. E qual o total de magistrados do tribunal hoje? Ativa? Se não me engano, são 460 e são 53 desembargadores. Não, digo entre juízes, a magistratura toda. Da ativa ou aposentado? Ativo. Em torno de 460 juízes e mais 53 desembargadores. Se não me engano. É um número... de juízes, 400 e... 400 e pouco, com mais 50... Desembargadores, 53. Tá? Então foi uma representatividade bem expressiva, né? Sim. Porque aí foi quase 70%. Qual foi o número? Quase 60%. Quase 60% de 700. Sim. Né? Passamos dos... gente. Dá uma autoridade grande a pesquisa, né? Aí tu quer elencar aí os principais resultados?
assim, uma das coisas que mais nos deixou preocupado é porque 80% dos magistrados, né, quando a gente vai trabalhar para a questão da saúde, digamos 80% dos magistrados, na verdade dos associados, né, porque aí tem pensionistas também, mas as pensionistas são poucas, são 65 só, nem todas responderam, muito poucas responderam. 80% dos que responderam ao questionário, os magistrados associados, disseram que tem uma doença de trabalho ou uma doença agravada pelo trabalho. Desses 80%, 42,8% dizem tratar-se de patologias físicas, de problemas físicos. Então você tem um nível de adoecimento na magistratura muito alto, 80%. É muito alto. Muito alto. E a gente compreende as razões, né? Porque se estarreça, 94,5% dos colegas relataram que tem uma cobrança desproporcional à estrutura física que é oferecida. Física e pessoal de trabalho que é oferecido. Os colegas trabalham no limite, né? No limite. Aí entra pessoal, estrutura física, né? As instalações de internet, tudo. Tá. Na verdade, a gente tem metas a cumprir. Para quem não sabe, existe um órgão de cúpula muito bom de fiscalização chamado Conselho Nacional de Justiça. É um órgão que fica situado em Brasília e ele tem um poder de políticas públicas orientativas e fiscalização e de punição também. Isso. Então ele define metas, meta 1 do CNJ, meta 2, meta julgar mais processo do que entrou, né, arquivar mais processo do que entrou, e aí vem julgar ações de improbidade que foram ajuizadas até o ano tal. Então tem várias metas. Os juízes trabalham e são cobrados por essa produtividade. Essa produtividade ela é colocada no sistema. Hoje, automaticamente, a corregedoria já consegue puxar essa produtividade pelo sistema. Né? Você tem os índices de taxa de congestionamento lá do magistrado, né? O índice de atendimento à demanda, IAD, e por aí vai. São vários indicadores. E o seja, o magistrado não fica ao léu fazendo o que ele bem entende, isso existe no imaginário popular muitas vezes. Ele é fiscalizado pela Corregedoria do Tribunal, Corregedoria Geral de Justiça, pela Corregedoria do CNJ, pela população, ainda tem mais pelos advogados. E a imprensa. E a imprensa, né? Então, assim, há uma carga de pressão muito grande nos magistrados. Os magistrados hoje, eles viraram, principalmente os magistrados cearenses, viraram os bancários da década de 90, com altos índices de adoecimento, né, que tinham aquelas metas de produtividade, né, e a carreira ficou desanimadora. Né? Você vê hoje em termos de remuneração, só para você dar um exemplo, hoje a magistratura é das piores remunerações que tem das carreiras jurídicas. A Defensoria Pública hoje ganha mais do que um magistrado. Promotor de Justiça ganha mais do que um magistrado. Procurador do Estado. Procurador do Estado ganha mais do que um magistrado. Então, assim... Advogado da União. Também. Então, a gente está na magistratura com a carreira pior de remuneração. E a gente tem um movimento inverso. Antigamente, as pessoas saíam das outras carreiras para ir para a magistratura. Hoje, a gente tem um abandono da carreira. Tá? Eu não estou dizendo aqui que a gente ganha muito pouco, que é uma miséria. Não é isso. A carreira está sendo desconstruída. Né? Aí precisaria de uma análise profunda, né, dos vários multifatores que causam esse desmoronamento, né? Essa destruição da carreira da magistratura. Aí, mais 5 podcasts aí. E sai daqui com outro marcado. E aí o que é que acontece? A gente vê colegas saindo da magistratura para ir para a Defensoria Pública. Tivemos um colega semana passada que saiu da magistratura para ser advogado da União. Agora, isso é um movimento muito delicado para a sociedade em geral, né? Pelo menos na minha visão, né? Porque a magistratura ali, ela segura uma infraestrutura gigante, né? Então, se você começar a ter esse movimento de abandono, não ser evasão, mais algo tão interessante a se buscar, fica um vácuo muito grande ali, né, na sociedade. Né? A ministra Rosa Weber, que foi a última presidente do STF e presidente do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, ela diz, há um certo desencanto aí na magistratura. O que será? Será que é por conta do juiz trabalhista? Era por conta da reforma trabalhista? Porque tem um juiz trabalhista. Não era isso. A questão é a desvalorização da carreira, não só remuneratória, de vários trabalhos. O poder de ganho, né, o poder de compra do magistrado não é mais como era de muitos anos atrás. Mas continua ainda o mito que todo magistrado é milionário, né, Marajá.
Mas é uma falácia que se criou e ninguém para aprofundar isso. Né? Sim. Poder de compra caiu. Foi lá para baixo, desmoronou. É tanto que está saindo. Os concursos da magistratura, que davam 20 mil candidatos, como de São Paulo, 20 mil, 25 mil, começa a desmoronar, passando a ter 12 mil inscritos, 14 mil. É muito? Mas para quem tinha mais de 20 mil, a população 50%. Crescendo. Os cursos jurídicos crescendo. A quantidade de advogados no mercado formado. Por que você não tem mais concurseiros nos concursos da magistratura? Sim. Porque a carreira não é mais atraente. Por diversos motivos. Né? Exatamente. Cira, uma pequena pausa aqui para a gente anunciar a chegada aqui, ó. Nosso patrocinador aqui, a Pink Food, Pedro. É um grupo forte, hein? Felice Barnes para mim, para você. Para mim, para você e para o nosso convidado, vamos de hambúrguer hoje? Vamos. Barnes Burger, hein, cara? Barnes Burger. Já a gente vai abrir aqui as delícias do Barnes. Você segue aí o Barnes nas redes sociais, QR Code aqui na tela. E também é convidado a conhecer uma das suas lojas que são fantásticas, né, Pedro? Exatamente. Vale a pena ir lá na loja. Viu? Que são belíssimas as lojas, você vai ser super bem atendido. Mas se não quiser perder o episódio aqui que tá maravilhoso, pede aí pelo iFood, todas as plataformas eles vão lhe atender. Chega rapidinho, chega quentinho aí na sua casa. Então QR Code aqui na tela. Então, vamos pra frente. Show de bola. Valeu, Barnes. Meu amigo, repita esse dado aí que você falou, 80%, esse 80%... 80% dos entrevistados relataram doenças do trabalho ou relacionadas em decorrência do trabalho. Tá. Desses 80%, 42,8% são doenças físicas, patologias de caráter físico, tá? Certo. E psíquicas? Psíquicas, 78% dos colegas, quase 80% dos colegas dos magistrados cearenses... Dos que responderam, né? Relatam problemas emocionais de ansiedade, nervosismo e depressão. Aí dá um universo de que? Uns 300? 80% vamos dizer, de juiz de primeiro grau, de quase 460, vamos botar... 300 e alguma coisa? Por aí, mais de 300. É muita gente. Demais. Ansiedade, nervosismo ou depressão. E muitos, a maioria fazendo uso de medicamentos. E assim, é preocupante porque tem uma causa relacionada ao trabalho. Né? 80% dizem que essas doenças são relacionadas ao trabalho. E aí justamente se encaixa com a questão de que 94,5% relatam ter uma cobrança desproporcional de estrutura de trabalho física e pessoal que a gente tem. Por quê? O que acontece? Há um desmonte da magistratura. Né? A nossa força de trabalho ela vem sendo desmoronada. Existe contratação, nomeação de servidores, existe o quadro. O problema é que nas comarcas do interior, principalmente, a maior parte da força de trabalho são servidores da prefeitura cedidos. E aí, vamos lá, quem vem? A gente teve até agora de um procedimento aí do CNJ, que é um relatório, merendeira que está em desvio de função no fórum, agente de segurança, né? Agente de trânsito, né? Telefonista e tal. Com todo respeito a essas pessoas, mas precisa de uma qualificação compatível. Claro, né? são pessoas que... se não fosse eles. Exatamente. Porque a gente não tem... Eu peguei uma comarca, acho que quem me escuta já está cansado de ouvir isso. Eu fui pedir remoção da comarca de Crateús para Canidé, segunda vara. Sim, São Paulo, quer água aí? Não, obrigado. Chegando na comarca, eu me deparei com... Na época eram processos de papel. Hoje os processos eles são 100% digitalizados. Eletrônico. Não tem mais processo de papel hoje. Então, eu tinha 9.700 processos de papel. Quando eu entrei lá na sala lá do arquivo lá da vara, né, onde fica lá os processos, eu digo, meu Deus, não sei nem por onde começar. 9.700 processos. Você sabe quantos servidores eu tinha do quadro? Efetivo, concursado. E tinha uns 5, 6 da prefeitura. Desses 5 ou 6 eram servidores auxiliares de serviços gerais, merendeira. Então, não tinha como eu cobrar muito deles, porque eles não tinham formação jurídica para isso, né? E aí? E aí a gente foi se virando, né? E o pior, logo quando eu cheguei, essa vara foi inspecionada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Inclusive o Conselho Nacional de Justiça está nessa semana, teve nessa semana aí, né? De inspeção. E na época minha vara foi inspecionada e minha vara ficou sendo monitorada, porque era uma vara com 9.700 processos e o CNJ queria que eu desse vazão. E eu não tinha estrutura. Isso adoece qualquer pessoa, né? A pressão em cima disso aí.
E aí aos poucos foi melhorando. Eu fui ganhando ganhei um analista. Na verdade, o analista veio para o Sejusc, que é o Centro de Conciliação. E eu puxei, até de uma forma, uma gambiarra, eu puxei para minha vara, porque eu não tinha analista para poder me ajudar a minutar. Caraca. Então era muito difícil. Melhorou, mas tem muito que melhorar. A gente ganhou um segundo assistente, né? O sistema do juizado, por exemplo, que eu faço parte. Não tinha, mas ganhou agora. Melhorou. Mas assim, Neto, o buraco é tão grande, o rombo, a dívida com a estrutura da magistratura cearense é tão grande, o passivo é tão grande, que os servidores que são nomeados e contratados, eles praticamente a gente não acaba nem percebendo. Né? Porque a gente precisa trabalhar numa melhor estrutura com servidores do quadro. Nada contra servidor de prefeitura, acho até que é razoável vir 1 ou 2, mas não eles serem a força motriz principal. Aumentar a quantidade de assessores do magistrado, porque ele ganha tempo, eles ajudam nas minutas, a gente ganha tempo. Você é servidor da Justiça do Trabalho, você sabe disso. Como um assessor ajuda a rodar a vara, né? A unidade judicial. Se investir em estrutura, por exemplo, nossa internet no interior não funciona. A gente tem um link da ETICE, ele vive caindo. E aí, o processo todo eletrônico. Colegas ficam lá parados. Chega lá na hora da audiência, não tem um link, né? Porque o CNJ determinou que o juiz esteja na comarca, faça a audiência lá presencial e disponibilize o link para quem quiser ficar, né? E cadê o link? Pois é. E o que acontece é o seguinte, o cinturão digital falha muito. O cinturão digital falha muito. Sim. Né? E aí, o que é que a gente propõe como associação? Que sem querer fazer propaganda, tem uma antena de uma determinada empresa aí, americana, que eu não vou dizer o nome para não fazer o merchandise. Do Elon Musk. Não, aí você quis fazer uma antenazinha daquelas de internet, que é mundial, que você abre em qualquer local, anda até em cima do carro. E aí nós ficaríamos com dois links de internet. Nós teríamos... cai um, entra o outro. Na associação mesmo, eu tenho 2 empresas diferentes de internet. Sim. E por quê? Porque caía e eu ficava sem trabalhar. Então, todo mundo depende da internet. Então, bota um Starlink aí, compra uma antena corporativa, bota em tudo que é fórum. E nós temos 2 links, não dá mais para trabalhar sem... Né? Hoje o juiz despacha o processo de qualquer lugar. Sair daqui, eu fui lá pro Japão, levar o meu computador, entrar no sistema... Eu estou trabalhando normal. As pessoas precisam entender que o Poder Judiciário ele não é um local. Tem aquele mito do fórum, aquele prédio romano, né? Não. Isso. O Poder Judiciário é um serviço que ele pode ser prestado em nuvem. Né? Temos até agora o juízo 100% digital. O meu é uma unidade 100% digital, então ela pode tramitar alguns processos, se os advogados concordarem as partes. 100% digital. Ninguém pisa lá. Ninguém pisa lá. Audiência 100% digital, tudo digital. O juiz está lá, os servidores estão lá e tudo. Mas as partes, os advogados, se eles aderirem ao juiz 100% digital, vai ser tudo digital. Audiência digital, ultimação via WhatsApp, tudo digital. Que é o futuro. Não dá para a gente pensar com a mentalidade de 1840. Agora, a sociedade ganha, né? Celeridade, todo mundo ganha. Imagina um advogado que é de Fortaleza e tem uma audiência no município de Crateús. São quase 400 quilômetros. Ele teria que antigamente fazer o quê? Ele sairia no carro dele, iria até Crateús, 5 horas para chegar, cara, faz vai no dia anterior. Vai no dia anterior, dormia, perdia 1 dia e meio. Hoje ele está no seu escritório, liga o computador, faz audiência. Ele pode fazer várias audiências num dia em várias comarcas diferentes. Então, isso até meio que incomodou os advogados que a gente chama de correspondente, né? Esses grandes escritórios de São Paulo, do Rio, Brasília, etc., as audiências eram 100% presenciais. Tinha os correspondentes para fazer audiência. Hoje não precisa mais. O próprio advogado lá de Brasília, ele abre o link, entra e faz. Né? Assim, agora, apesar dessa... a internet ter se difundido muito, a gente encontra, por exemplo, eu atuando na Justiça do Trabalho, a gente se depara ainda muito com pessoas que têm uma dificuldade. Tem, mas aí... Idosas, às vezes pessoas mais... Mas é como eu te disse, menos letradas, os fóruns não estão fechados. Não estão. Os fóruns estão abertos com internet. Mas aí eu venho te perguntar, tu acha que o acesso ainda precisa ser... Claro que precisa, pouco mais facilitado, às vezes ali a forma como é disponibilizado, vou falar de novo a palavra mágica, o link, né? O link para a pessoa clicar lá e já abrir, sem ter muita burocracia, muito protocolo. Mas eu te digo que no começo foi mais difícil, hoje é muito mais tranquilo. Tá melhorando, né? Quando eu faço as audiências lá em Quixadá, eu percebo, você vê aquelas pessoas às vezes na zona rural, casazinha de taipa, às vezes casazinha com um celular.
Porque a internet hoje está bem divulgada, né? Então, eu acho que é muito mais o problema da internet do tribunal do que a internet da pessoa, do cidadão. A gente precisa ter urgentemente 2 links. Não dá pra gente confiar só numa empresa, por melhor que ela seja. Agora, se houver uma ruptura de fibra ótica, e aí? A gente tem Starlink. Aí um serviço essencial, né? Vou falar, acabei de falar o nome da empresa. A empresa pode falar. Agora, uma coisa assim, existe hoje algum trabalho de prevenção para o magistrado? No aspecto de algum programa que ajude ele a cuidar mais da saúde, que ajude ele a suporte, um amparo veja na parte bem, emocional. Deveria existir um programa consistente. Existe um programa no tribunal chamado Vida em Equilíbrio. O nome é Vida em Equilíbrio, que até os colegas fizeram um meme e disseram que não é vida em equilíbrio, é vida em desequilíbrio. Porque assim, para você montar um programa desse, você precisa chamar um magistrado para ver o que ele precisa. Tudo vem, Neto, da questão da escuta ativa. Né? A gente fez uma reunião essa semana com um representante, um desembargador de São Paulo, Bador Márcio, da Corregedoria, do CNJ, e da conselheira Daiane Nogueira, cearense, né? Daiane Nogueira Lira, para a magistratura queria ser ouvida. Ela é cearense? É cearense. Ela é advogada da União e hoje ela está no CNJ. Legal. Nós solicitamos à Corregedoria esse momento de... Né? A magistratura queria ser ouvida. Porque a gente tem muita dificuldade de ser ouvido pela presidência do tribunal. A gente pediu várias vezes reuniões com toda a magistratura. Aconteceu uma vez, né? A presidência falou por 15 minutos, pediu licença para se retirar, e ficaram os servidores lá fazendo palestra, os secretários e os juízes não conseguiram falar com o gestor. E agora a Corregedoria veio e a gente lotou um auditório ali do BS Design, né? Até o auditório foi minha posse, foi muito simbólico e os colegas falaram muito, né? Eu lembro de um colega que falou assim uma frase que marcou muito: a magistratura cearense pede socorro, conselheira. Né? A frase foi essa: a magistratura cearense pede socorro. Né? Então, quem for próximo ao magistrado entenda a situação que a gente passa hoje. Pra você ter ideia, nessa pesquisa diagnóstica, 78,8% dos magistrados disseram que não tem sentimento de pertencimento ao Poder Judiciário cearense. Porque se sentem, eles disseram expressamente a palavra, desamparados e abandonados por sua própria instituição. Isso é muito simbólico, né? Não é o Erci que está dizendo, presidente da associação, não é o Neto, não é o Pedro, não é o Raimundo. É uma pesquisa científica, de coleta de dados. Isso precisa ser parado e ser refletido. Uma meia-culpa. Eu fui até criticado, porque no final do ano eu fiz um discurso muito duro na nossa festa de Natal, quando eu disse: é preciso que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará coloque a mão na consciência. A magistratura está no fundo do poço. Até entenderam, quando eu falei que estava no fundo do poço, que era questão financeira. Acho que é tudo questão... Não era financeira. Questão financeira é mais um dos detalhes, não seja nem mais importante. É valorização, é ser escutado. O magistrado, que é um membro de poder, não consegue ser ouvido pela sua própria instituição. Alguma coisa está errada. Isso gera o quê? Adoecimento. Né? Verdade. Então, você tem quase 80% dos colegas que não se sentem pertencentes, e é por isso que existe uma evasão da magistratura. Nós perdemos um colega agora, como eu falei, para a advocacia da União, e tem vários colegas que estão estudando para concurso para sair da magistratura. Não aguentam mais. Né? É muito simbólico do que está acontecendo. Né? A gente conversou muito com o CNJ agora nessa reunião com os juízes e assim, o CNJ pode perceber que não é, entre aspas, mimimi de juiz. Tá. Né? Esses dados são também percebidos em outros tribunais, em outros estados? Algumas coisas podem ser até parecidas. A gente não tem conhecimento de pesquisa, a gente tem conhecimento de pesquisa nacional com algumas perguntas que coincidem da AMB. Né? A AMB, que é a Associação Nacional dos Magistrados, né? Que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a ACM a nível nacional. Né? Ela fez uma pesquisa há uns 4 anos atrás e o nível de adoecimento era na base de 42%, 50%, alguma coisa assim. E a AMB, ela congrega não só juízes de direito, né? Federais também? Também, parte dos juízes federais também são associados, parte dos juízes trabalhistas. O grande volume, 80%, são juízes estaduais. Tá. A situação da magistratura nacional é complicada, mas a situação da magistratura cearense é muito mais complicada. Nós temos um histórico aqui de um passivo muito grande com a magistratura cearense. Os colegas realmente chegaram no fundo do poço. E eu repito, fundo do poço não é financeiro. Sim. Pode ter até um viés um pouco sobre isso, mas não é. O principal é ser ouvido, ser escutado,
participar das políticas públicas que vão estar lá na ponta. Muitas vezes o gestor já está há 20, 30 anos sem ser juiz no interior. Tinha um ex-gestor que dizia que o juiz tem que andar nas comunidades. Como é que o juiz vai andar nas comunidades hoje tomadas por facção? Né? Então é preciso que o gestor que não está, por exemplo, o gestor que estiver no tribunal, seja ele qual for, que não está mais no interior, vivenciando a vida da realidade do interior nos dias de hoje, escute quem está na ponta. Coloque o magistrado para também ser protagonista da sua própria história. Né? O magistrado não consegue ser protagonista. Então, até um plano desse de saúde, o juiz não for ouvido. O que é que ele gostaria de ter para a sua saúde física, mental? O que é interessante? Então, vê um aplicativo de... Vem de cima para baixo e pronto. Feito um rolo compressor. As coisas não funcionam assim. A gestão moderna, ela, inclusive, é princípio do CNJ, nas suas resoluções, a gestão democrática dentro do Poder Judiciário. Infelizmente, a gente ainda não elege, como o Ministério Público elege seu Procurador-Geral de Justiça, né? Os promotores elegem seu Procurador-Geral de Justiça. Sim. A Defensoria Pública escolhe o seu Defensor-Geral, né? Os advogados escolhem seu representante de classe, mas a magistratura, infelizmente, ainda não escolhe seu representante. Mas tudo bem, não escolhemos ainda por uma opção do legislador, mas caminhamos isso, temos até uma PEC lá. Um dia eu acredito que isso vai mudar, porque é preciso que a democracia também seja de forma interna. Não adianta o judiciário pregar a democracia externa, defender a democracia externa, processualmente falando, e não conseguir evoluir na sua própria democracia internamente. Já que não tem, vamos buscar pelo menos um mínimo de democracia interna, ouvir a classe. Sim, tá? E a associação tem um papel muito importante nisso, porque muitas vezes não dá para estar todo tempo reunindo a classe, você pode reunir a associação que representa legitimamente os direitos dos associados. Sim. Então, acho que nenhum gestor perde quando escuta, quando tem a humildade de estar aberto. Não só estar aberto, mas aderir às sugestões que a magistratura tem, porque a magistratura sabe. A associação, aliás, sabe do que está acontecendo na ponta com o juiz. A primeira pessoa que o magistrado vem reclamar, vem tentar desabafar é com a sua associação, com o seu presidente. Claro. Meu telefone não para, 24 horas, dia de sábado, 10h30 da noite, o colega liga, às vezes, numa situação, e a gente está lá para amparar o colega. E é uma entidade que está ali de fora do poder, né? Então, tende a ser mais isenta, né? Eu acho que o gestor que coloca a associação ao seu lado para ajudar na gestão, no sentido de não ser um órgão só, nem ser manipulado, não. No sentido de ouvir a associação. O que a associação acha? O que a associação propõe? Colocar a associação fazer parte das comissões, das reuniões, do planejamento de orçamento e tudo. Não existe isso. Não existe. Para você ter ideia, quem diz isso não sou eu. Nós temos um relatório que o CNJ faz, é uma espécie de raio-x do Poder Judiciário brasileiro. Se chama Relatório Justiça em Números. CNJ é Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão maior de fiscalização e de políticas públicas do Judiciário. Então ele faz todo o panorama do Judiciário, inclusive por tribunal. Pra você ter ideia, nós somos aí, já está pelo quase 5º ano, o menor orçamento per capita do Brasil. O que quer dizer isso? O orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, se você dividir pela população, digamos que dá, não me lembro de cabeça, acho que R$140, alguma coisa assim, eu não sei de cabeça. Está mais ou menos 10 milhões a população do Ceará? 9? 9 milhões por aí. Né? Então, o orçamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará, ele é o menor. Se você pegar o orçamento geral do ano, dividir pela população, vai dar 100 e poucos reais por habitante. Por ano. Por ano. É o menor orçamento per capita do Brasil. Aí você vai dizer, ótimo, justiça barata. Enxuta, né? Enxuta, barata. Mas qual é o custo disso? Lentidão de processo, falta de investimento, né? Juiz adoecendo. Juiz adoecendo, porque não tem estrutura de trabalho. Imagina o seguinte, o magistrado que não tem estrutura de trabalho é um cirurgião que está num centro cirúrgico de um hospital, angustiado, que tem um paciente eminentemente ali para cirurgiar. E não tem um bisturi. Não tem um bisturi, às vezes não tem a assistente. A enfermeira. Acaba a luz no centro cirúrgico. Não tem a luz do centro cirúrgico, né? Não tem a lente e tal. Não tem a gase. A assistente é a recepcionista. Então, pronto. Como é que ele vai conseguir operar de forma em mais volume? Você tem uma lista enorme de pessoas para fazer cirurgia.
É a mesma coisa. Então, é preciso que o magistrado, uma unidade judicial, uma vara, ela não é... o juiz não é um ser solipsista, isolado. Ele precisa, para funcionar a vara, ele precisa de um sistema. É como se fosse um teclado de computador. Se você não tiver ali uma tecla, o texto está errado. Sim. Então você precisa do oficial de justiça, você precisa do assistente, você precisa do assessor, você precisa do cara que vai fazer a intimação. Então é uma engrenagem. Claro. Então o magistrado precisa estar amparado por uma estrutura decente, né? E é um passivo de muitos anos, não é culpa dessa gestão atual, é um passivo, mas que a gente não tem como dizer, eu não tenho culpa porque foi a gestão passada. A gente quer que resolver. Né? Agora, de quem é a responsabilidade pelo orçamento? Olha, do Estado, Não, é isso que eu vou dizer. O orçamento do Estado, o orçamento do tribunal, ele é montado... Quem faz a proposta do orçamento é o Poder Judiciário cearense, é o presidente do tribunal. Tá? E a gente vem alertando a necessidade de se aumentar esse orçamento. Aumentou-se, mas muito pouco. Né? A diferença assim, é mais de 1000% de nós que estamos no final, na rabeira, para quem está em primeiro lugar. Então, assim, quando você diz que aumenta 10%, 15% do orçamento de um ano para o outro, aí você ainda tem a inflação, tem que ver qual foi o aumento real em cima. Corroeu aí, né? Mas mesmo que seja um aumento de 15%, ainda é muito pouco, porque o subdimensionamento, o tamanho do orçamento é muito pequeno para as necessidades. Nós somos a 5ª maior capital do Brasil. Nós somos um tribunal de médio porte. O Estado do Ceará não é mais aquele... No Nordeste nós somos o maior. Quase 200 municípios. Pois é, são 184 municípios, né? Então, assim, embora não seja comarca todo município, sim, mas, por exemplo, Quixadá é comarca, tem 5 municípios, Quixadá é mais 4. As comarcas foram agregadas, então trouxeram, ganhou demanda, mas por exemplo, minha estrutura do meu juizado não aumentou. Mas eu ganhei mais 2 municípios. Sim. Né? Então o juiz acaba sobrecarregado. Né? Acompanhe a vida do juiz no dia a dia que você vai perceber. Né? Fora a atividade que é uma atividade de risco. Né? É uma atividade extremamente importante, porque você está decidindo vida das pessoas, liberdade, guarda de criança. Imagina, o juiz é que praticamente decide a vida, tirando a questão médica de saúde, é quem decide a vida das pessoas. Sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande, né? Assim, queremos destacar aqui o nosso parceiro Normatel Home Center. Normatel Home Center, onde você encontra tudo, absolutamente tudo, para a sua reforma ou construção. Então, segue aí a Normatel, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, fazer orçamento, e você vai ser muito bem atendido aí, com agilidade, tá bom? Então, nosso abraço aí pro pessoal da Normatel e segue aí a Normatel nas redes sociais, tá bom? Valeu, Normatel, obrigado. E é por conta deste e de outros parceiros que o Atos consegue levar episódios como esse, né, para você. Então, se você também pode ajudar o Atos Podcast, entre em contato com a gente, né, Pedro? Manda aí um e-mail aí no Atos Podcast. oficial@gmail.com, ou então fala com a gente em qualquer rede social que facilmente você será atendido por aqui para a gente fechar esse patrocínio. Valeu, gente. Meu amigo Essi, outros pontos que você quer destacar aí da pesquisa? Não, eu acho que os principais pontos nós tocamos aqui, né? Eu acho que as coisas elas são muito, né? Elas são muito entrelaçadas. Você tem um orçamento diminuto, subdimensionado. Aí diz assim, que bom, a justiça barata, mas qual é o custo? O custo disso. Questão do adoecimento não só dos magistrados, mas uma qualidade de prestação de serviço judicial, né, que poderia ser bem melhor para a população cearense. O nosso objetivo maior, o nosso bem maior é você, cidadão. É a população do Ceará. Né? Nós estamos para servir a população. E isso nos angustia muito pela impotência. Imagina você um médico querer operar, como eu dei o exemplo, num centro cirúrgico que não tem os recursos para isso. E é um serviço essencial do Estado, né? Porque está no dia a dia das pessoas. Exatamente, é preciso. Dia a dia ali. É preciso haver eu acredito que a palavra certa, eu acho que até assim, um pouco forte, um choque de gestão dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Nós não tivemos ainda esse choque de gestão. É preciso uma guinada, uma virada de chave no modelo de gestão do tribunal. É isso que eu venho apontando. Inclusive, sou mal compreendido e muito mal interpretado. Sim. Né? Acham que eu critico por criticar. Não.
nós, a Associação Cearense de Magistrados, somos parceiros para ajudar nesse processo de mudança. O que a gente está fazendo é ajudando a sociedade a mudar e a melhorar a prestação do serviço judicial, para que as pessoas tenham um processo mais rápido, mais célere. Ó, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos quase 50 comarcas vagas, cargos vagos de juiz. Comarcas ou varas, né, no interior vago. Esse concurso da magistratura poderia ter sido aberto em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, antes do Exame Nacional da Magistratura ser instituído. Porque hoje o magistrado, para fazer um concurso, ele, pela nova resolução do CNJ, ele tem que submeter ao ENAM. É o ENEM da magistratura, né? Exame Nacional da Magistratura. Só quem for aprovado nessa fase pré-concursal, né, nesse teste, nesse exame do ENAM, é que pode submeter ao concurso da magistratura. Certo. Então, para você ter ideia, no último agora... o peneirão aí, né? O peneirão só passaram 17% dos candidatos para todo o Brasil. Então, imagina dividir esses 17%. Então, tem que esperar terminar esse ENAM, está na fase de recurso, terminar, homologar o resultado final para poder abrir o concurso. Abrir, eu digo assim, haverem as inscrições no concurso. Certo. Então, o que é que acontece? Esse ENAM foi criado no final do ano passado. Existia realmente um cadastro de reserva, existia algo em torno de 20 colegas que faltavam ainda ser nomeados. Mas a gente tinha muito mais vaga do que as 20 no início do ano passado. O que é que a gente poderia ter feito? Aberto o concurso, mesmo com outro concurso em vigência, não havia problema nenhum. Esses 20 colegas seriam nomeados. A gente estaria, à altura desse campeonato, terminando ou em fase de terminar um concurso para a magistratura, que é um concurso da magistratura demora algo em torno de um ano e meio, muitas fases, mais de 4 fases. Esse concurso estaria terminando agora. Os 20 já foram chamados no começo do ano, já não tem mais ninguém para ser chamado, e a gente não teria que submetido ao ENAM. Mas infelizmente não foi feito, porque a resolução ressalvou os concursos que já estavam em andamento não se submeteriam mais ao ENAM. Os próximos depois sim. E isso é às vezes uma perda de time que prejudica mais. Porque é muito diferente um juiz titular e um juiz que está respondendo por 3, 4, 5, 6. Agora, uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, não faz muito sentido. Você tem uma carreira que está sofrendo desconstruída, desmoronando, né? Desmoronando. Aí você vai e burocratiza mais o acesso à carreira. Isso foi uma decisão. Essa é uma política pública que não é nossa, né? É do CNJ. A ideia deles foi no sentido de tentar dar uma melhor qualificada nos candidatos à magistratura. Eu até entendo isso aí, né? Mas é uma política pública da Infam e a gente tem que seguir, tem que respeitar, né? Com certeza tem suas razões de buscar profissionais mais qualificados, etc. Esse processo todo começou agora, ele pode ser aperfeiçoado. A Infam, ela pode... Claro. Eles tentam buscar dentro da seleção pessoas mais vocacionadas, mais habilitadas. É uma prova mais de habilidade também do que muito mais conhecimento jurídico. A ideia é essa. E a proximidade maior assim, de quem está lá na cúpula, né, no centro de poder, né, de um tribunal, que seriam os desembargadores, né, quem está ali no decidindo realmente, né? Se fossem até lá em loco para visitar, existe alguma visita? Existe. Não, aí a gente não pode omitir. Existe, né? O presidente atual visitou, os presidentes sempre visitam ali. Algumas unidades. Mas assim, não é uma visita toda semana, toda hora. Vão visitas pontuais e param. Uhum. Vai numa região, faz a reunião com aquele juiz daquela reunião e tal. O que a gente propôs foi uma reunião geral, porque muitos dos pleitos são... a maioria dos pleitos são pleitos gerais dos magistrados, né? Os problemas eles são comuns em todas as regiões, né? Poucos são os problemas que são só pontuais de uma determinada região. Mas isso a gente não conseguiu. Infelizmente, estamos caminhando aí para acho que mais 6 meses ainda da atual gestão, praticamente, e a gente não conseguiu uma reunião geral com todos os magistrados. Com o CNJ a gente conseguiu. Nós conseguimos com a conselheira do CNJ representando a corregedoria, um desembargador do TJ de São Paulo, que é desembargador auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Nós conseguimos. Mas com a nossa gestão atual do tribunal, nós não conseguimos. Isso nos deixa tão triste. Houve uma reunião, mas os magistrados não conseguiram falar, porque quando iniciou a reunião, após uns 15, 20 minutos, o gestor teve que se ausentar, porque disse que alegou que tinha um compromisso, e nós ficamos lá
recebendo informações de secretários, servidores, secretários do tribunal. E não era isso. A proposta era a gente poder conversar. A gestão tem que estar aberta para escutar, tem que ter humildade para escutar o que os magistrados têm para dizer. Foram feitas reuniões regionais? Foram. Mas foram poucas e não foram reuniões gerais, em que a gente poderia ter desenvolvido um trabalho muito maior e que seria muito mais proveitoso não só para o gestor, mas para a população. Porque o nosso objetivo principal é, como eu disse, é melhorar a prestação do serviço do Poder Judiciário. Né? Mas se agora, com esse nível de estrutura, esse nível de demanda que você tem, como que a igreja lhe auxilia nisso tudo aí? Fé. Só Deus na causa. Muitas vezes só Deus na causa. Acho que boa parte dos colegas que ainda persistem ainda e não adoecem, ou então adoecem de forma leve, é porque tem uma espiritualidade. Tem sua fé cristã, seja qualquer outra profissão de fé. E eu aconselho a todos que tenham, né? Porque senão estoura. A pessoa estoura mesmo. Entra num burnout, né? No esgotamento desse profissional e adoece. Né? O juiz é um ser humano, né? Não é como dizem, um milionário. Né? Se fossem milionários não havia nenhuma evasão na magistratura. Né? Existe um dogma, né? Eu preciso que a população entenda isso. Vá conhecer. Conheça alguém que é próximo do juiz, veja como é. Né? Nosso poder aquisitivo já foi muito maior. É tanto que hoje não é a carreira mais desejada, e nem a carreira referência remuneratória. Nós invertemos a pirâmide hoje na cabeça remuneratória. Nós temos ali as procuradorias dos estados, dos municípios, das capitais. Temos ali o Ministério Público e a Defensoria Pública. Né? E por último a magistratura. A carreira que ela virou uma carreira de saída, né? De abandono. Porque não tem mais. É tanta restrição, Olha, o juiz ele não pode exercer nenhuma outra atividade. Ele tem que viver em dedicação exclusiva. Ele no máximo pode ensinar numa universidade 20 horas. Aí quando você vai ensinar 20 horas, a remuneração é tão baixa que você junta, que você vai pagar imposto de renda, não vale a pena. Fora que você tem que fazer plano de aula, corrigir e tal. Então o juiz não pode fazer nada. Se um juiz quiser, por exemplo, complementar a renda dele e ser motorista de Uber, todo um exemplo bem doido. Bem. Ser motorista de Uber no final de semana para complementar o orçamento. Ele não pode. Né? Então o Estado diz assim para ele, cara, tu vai decidir a vida das pessoas, liberdade, tudo. Tu vai ter uma dedicação exclusiva. Tu só pode no máximo ser professor 20 horas. E a maioria não é porque não compensa e nem tem tempo de ensinar. E aí, se eu faço isso com um servidor público, que no caso não é servidor público, é um agente político, um magistrado, eu tenho que remunerar ele bem, não tem? Então, eu não tenho vergonha de dizer que o magistrado tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem. E tem que lutar bem. Tem mesmo. Tem. Nós estamos no topo do funcionalismo público. Temos que ganhar bem. Aí, aquela história, juiz é cheio de regalia, juiz é milionário, juiz não trabalha. Meu amigo, acompanhe o dia a dia de um magistrado e você vai depois, a gente volta a conversar para você ver como é. Exato. Risco na atividade de vida, desgaste emocional, estresse, cansaço, adoecimento, cobrança, meta do CNJ. Né? Tá aí, os dados dizem. Aqui a pesquisa, tá aí a evasão da carreira, né? Que levou até o próprio CNJ a se indagar. O que é que está acontecendo com a magistratura, na gestão da ministra Rosa Weber, que está tendo esse desencanto, essa evasão. Em nível de segurança, né, o que é que tem sido feito nos últimos anos para a gente vem batendo muito nessa questão, né? Pelo menos ali, detector de metal, entrada dos A presidência agora prometeu um projeto que a gente já vinha cobrando de detectores de metais, de segurança privada e tal, porque isso é importante. Mas muito mais importante do que isso também é o serviço de inteligência. Inteligência, exatamente. Inteligência, para mim, é o principal. Tecnologia, inteligência artificial, câmera, né? Às vezes um serviço de inteligência artificial, de inteligência policial, de câmera, de vídeo monitoramento, de preventivo, às vezes é muito mais eficaz do que né? Claro que há necessidade de um segurança no fórum, claro. Né? Até por incidência na audiência e tudo. Não estou dizendo que não é necessário. Mas até um projeto, Neto, até um projeto de segurança desse, ele não pode ser feito de cima para baixo. Claro. Você tem que chamar o juiz para dizer qual é a tua realidade, o que é que você acha que é bom para você. Vamos sentar, vamos discutir, vamos trabalhar várias mãos aqui, o que é que o magistrado necessita. Aí vem uma decisão de cima para baixo, feito um rolo compressor. Não funciona. E não adianta ficar com raiva de mim. Não adianta ficar com raiva do presidente da associação, porque vai vir outro presidente e vai dizer a mesma coisa. Não adianta. Exato.
As coisas são decididas de forma... Assim, claro que o poder de decisão é do gestor. Mas dentro dos princípios do CNJ, de uma gestão democrática, que é para existir, está lá nas resoluções do CNJ, de participação... Tem que haver a participação dos magistrados nisso. Exatamente. Colocar os magistrados para poder decidir muitas coisas da sua vida e deixar que os magistrados possam interferir, entre aspas, participar, serem protagonistas da gestão. Claro que a última palavra vai ser do gestor, mas o gestor vai ouvir antes. Muitas vezes ele acha que é uma coisa quando ele vê outra realidade. A violência de 30 anos atrás é outra. Hoje nós temos o Estado todo dominado por facção. O juiz que se desloca para o interior, o juiz do interior, esse deslocamento, trajeto, capital, muitas vezes, muitos moram na capital e vão ao interior. Esse deslocamento não era para ser ali com escolta, ser escoltado? Sim, alguns até precisam de escolta, porque são ameaçados também, né? Mas não tem. Mas, assim, muitos têm carros blindados, né? E a gente tem uma comissão de segurança no tribunal, que realmente existe essa comissão de segurança, e ela também trabalha com inteligência também. Tá. Mas tem que investir mais em inteligência. Né? Tem que investir em inteligência, em tecnologia. Tecnologia não é só para processo, não, é para segurança também. Isso. Identificação visual. Você imagina a pessoa que vai entrar no fórum já, digamos o seguinte, esse sistema já tem vários estados. Tem câmeras de vídeo monitoramento passando no fórum com detectação visual. Passou, por exemplo, o Neto responde ao processo, está com mandato de prisão em aberto, está preso, já acende o alarme, já dá um... Entendeu? Então, são esses recursos de tecnologia para a segurança que a gente tem que investir pesado. Né? Show. Em termos de gênero, o Tribunal do Ceará tem mais mulher ou Não, homem? A gente está bem equilibrado. A gente está com mais de 40% de magistradas. A gente teve agora uma posse, há uns 3 anos atrás, 6 desembargadores assumiram. Né? Então, assim... Agora, a carreira da magistratura, ela não é muito atrativa para a mulher. Porque muitas vezes ela opta por ser mãe, quer ser mãe, tem que ir para o interior. Vou ter que me sacrificar. Então ela vai para outra carreira jurídica que não tem que residir no interior. Exato. Então ela vai, porque às vezes não tem estrutura, ela vai para a advocacia pública, ela vai ser servidora do judiciário numa capital, ela vai para a procuradoria do município. Né? Então a magistratura às vezes tem menos mulher, não é nem porque existe um pré-conceito. Muitas vezes é porque a mulher não quer. Porque ela não quer se deslocar, porque ela quer ser mãe também. É muito mais difícil. Então, os homens acabam indo, né? Mas assim, aqui a gente tá meio balanceado, a gente não precisou nem fazer essa equalização de ter que nomear mulheres para poder equalizar. Já tem um mínimo do CNJ, que eu acho que é 40% a 60%, né? Show. Assim, um pouquinho agora da tua vida pessoal aí. Nesse emaranhado todo, pois nesse emaranhado todo você ainda tira um tempinho para servir nas missas, né, levando Jesus. E para ti, qual é a importância disso? Alimento espiritual, né, para mim, até pela função que eu ocupo, tanto como magistrado, especialmente como presidente da associação, que é muito desgastante. A gente tem, assim, o que é mais desgastante como ser presidente da associação não é o trabalho assim de organizar a associação, o trabalho administrativo. Mas o gasto de energia, muitas vezes, né? Muitas vezes você quer mostrar para o gestor, para que o gestor possa visualizar isso, às vezes você falta praticamente desenhar para poder o gestor entender o que você está querendo dizer. E é bom também você frisar, né, Si, que você, como presidente da associação, continua respondendo pela sua unidade. Eu teria o direito de me afastar, mas eu prefiro não, porque aí... tem essa prerrogativa. Tenho. Poderia me afastar, mas eu preferi não me afastar. Ainda acumulo com a jurisdição. E acaba me sobrecarregando um pouco, mas eu prefiro porque muitas vezes a galinha só cresce com o olho do dono, né? Então muitas vezes a vara fica com um colega respondendo que não tem tempo, né? Nem porque não queira, e aí a gente acaba acumulando processo, depois para você voltar e ter que colocar tudo em dia fica mais difícil. Então eu tenho mantido meu juizado dentro de uma taxa de congestionamento, uma das menores do estado, já cheguei a ter, se não me engano, 22%, uma das menores inclusive do Brasil. Subiu um pouco porque eu agreguei nas comarcas, mas a gente sempre tenta manter dentro muito abaixo da média nacional, né? Julgar os processos de forma rápida, atender os advogados de forma rápida. A gente tenta, às vezes, a maioria das vezes eu não estou lá porque eu estou em Brasília, estou aqui administrando, eu não tenho como estar. Mas sempre a tecnologia me permite hoje a videoconferência, atendo prontamente os advogados sabem disso, eu tenho um excelente relacionamento com a OAB. Né? Então, assim, às vezes tivemos até um problema aí da história do ponto, o teleponto da corregedoria, né? A patrulha da corregedoria que chamaram. Na verdade, como ele disse, o juiz ele não trabalha no sistema de hora. O juiz ele trabalha
Ele é juiz 24 horas. Sim. Domingo a domingo. Não recebe hora extra, feriado, não. Ele é juiz 24 horas. Então não tem como você controlar o horário do juiz de 8 às 12, 2 às 6. Fosse assim, o juiz, imagina, o juiz está fazendo um júri. Aí deu 6 horas, olha, pessoal, vou abandonar agora o júri, desculpa aí. Réu, tu fica aí, eu vou me embora, amanhã às 8 horas eu volto. Testemunha veio de 200 km pra cá, volta. Então, você vê júris que vieram, passam 2, 3 dias. A audiência que às vezes começa ali 3, 4 horas, a audiência mais complexa, que vai até 8 horas da noite. Sim. Você acha que o juiz recebe hora extra? Não, porque ele não trabalha para o sistema de hora, ele não recebe hora extra. Se ele fizer 200 audiências, 1 milhão de audiências, e entrar sábado, domingo, feriado, não interessa, ele vai ganhar X reais. Não tem hora extra, não tem. Então fica difícil, você tá pegando servidor da corregedoria para estar ligando, né? E dizendo, e aí, o juiz tá aí, chegou a que horas? 8 horas. Ah, chegou às 8 horas. Quando for meio-dia, eu vou ligar para saber se ele ainda tá aí. Meio-dia, ele já saiu pro almoço, que horas ele volta? Ah, meio-dia, vou anotar aqui no pontozinho. Não dá. A melhor forma de você aferir o trabalho de um magistrado é ver no sistema a produtividade, que você vê diariamente, você tem no sistema, diariamente, quinzenalmente, mensalmente. Você ver se tem alguma reclamação daquele magistrado na corregedoria, por parte de advogado e das partes, né? E se o magistrado é solícito, se ele atende as partes, atende os advogados, acabou-se. É muito simples de fiscalizar a atividade do magistrado. Vamos lá. Teleponto. Vamos ligar. O juiz está 8 horas? Está, 8 horas. Saiu meio-dia, saiu. Voltou 2 horas, voltou. Voltou 6, beleza. 30 dias, tudo bem. A produtividade dele está lá embaixo. Serviu de alguma coisa? Não, mas o que importa é isso aí. Importa, porque algumas pessoas são muito ainda ligados à questão do estar sentado na cadeira. Então, o juiz, quando não está lá naquele horário do fórum, ele não quer dizer que ele não está trabalhando. Porque você trabalha de casa. Sim. Eu trabalho aqui do meu celular. Aqui a gente tem aqui um sistema chamado PJE, que é o sistema que a gente roda. E tem aqui um PJ que chama PJE Token. É um aplicativo do PJE. Eu entro aqui, faço meu login. Tem acesso aos seus eu corrijo as minutas do meu processo, corrijo as minutas, volto, assino. Eu canso de viajar nos voos para Brasília. Os voos hoje, a maioria tem internet. E uma vez eu despachei no voo daqui para Brasília, canso de despachar, despachei uma vez 60 processos. Caraca. Muitas sentenças. Então, assim, é a tecnologia. E a vara está lá rodando. Eu não estou lá naquele momento. O juiz, claro, ninguém defende que o juiz não seja fiscalizado. O juiz tem que ser fiscalizado, claro. Produtividade e tal. O juiz tem que ir à comarca? Tem que ir à comarca, claro. Mas o fato dele não estar às 8h30 da manhã da segunda-feira, isso não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Eu posso trabalhar da minha casa de 8 horas da manhã. Tanto que o CNJ autorizou o sistema de teletrabalho. Para os juízes que queiram trabalhar, teriam que frequentar, ir à comarca, né, a vara, a unidade, sim, na verdade. A comarca não, a vara, no mínimo 3 vezes por semana. Os outros 2 dias ele pode trabalhar de casa, né? Uhum. O jurisdicionado ele não está preocupado. O jurisdicionado que eu falo é a parte, a população. Sim, o cidadão. O cidadão que tem seu processo, o que é que ele quer? Que o processo seja célere, que a decisão seja justa, né? E que o juiz seja acessível. Pronto. De onde é que ele esteja. Então, vou dar aqui até um exemplo até engraçado. A parte do processo, o advogado não está preocupado se o juiz deu a sentença dele em cima da Torre Eiffel. Ele quer a sentença dele. Tá? Ele quer a sentença dele, ele quer o processo dele rápido, ele quer a solução dele rápida. Eu quero saber, o jurisdicionado não quer saber se o juiz deu a sentença. No gabinete dele. Não estou defendendo aqui que o juiz não deva ir para a comarca. Tem que ir. Os colegas sabem disso. A maioria dos juízes, a grande, quase que a totalidade, são pessoas responsáveis, trabalhadoras, que honram a magistratura cearense. A gente tem muita gente nova dos últimos concursos. Pessoal extremamente trabalhador, esforçado. Muita gente de fora, de outros estados, sacrificam suas vidas pessoais. Não é fácil estar sozinho no interior, muitas vezes em situações insalubres. Né? Mas os meus juízes, os meus associados, são cearenses, eu posso dizer para você. Digo a maioria da magistratura nacional. São pessoas trabalhadoras. Existe muito manto, né, de que o juiz trabalha pouco e é marajá. Entre o falar, né, o pensar, né, o falso conceito e a realidade, eles são bem afastados, bem diferentes. Sim. Assim, mas aí, dia de domingo, a missa é sagrada. Sagrada. Todo domingo eu estou na missa. Né? Se eu não estou aqui, estou em qualquer estado, eu procuro ir. A missa é meu refúgio, né? Um momento, para mim, de clímax, né? Para um cristão católico. Né? É um preceito dominical que a gente tem que ir. E, assim, a oração, a presença eucarística, o servir, né? Para mim,
para mim é um sustento. Né? Eu acho que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, cumprir essa missão. Né? Eu vejo muito que até eu faço a comparação com os personagens bíblicos, claro, fazendo sua devida proporção. Muitas vezes eu vejo os meus magistrados como os cativos lá da escravidão lá de Moisés, né? Que precisam de uma certa libertação, e a libertação aí não vem no caso da liberdade de X ou Y, mas de um sistema muito, muito perverso, que adoece, né? Que prejudica a população de uma forma indireta. Se você tem juiz que está doente, ele vai ter a licença, ele não vai produzir, vem um para substituir, né? Verdade. Então, tudo, como eu disse, é visando sempre a celeridade processual, o bem da sociedade, no caso cearense. Então, é preciso dar essa libertação aos magistrados para que eles possam se sentir pertencentes, voltarem a se sentir pertencentes à instituição. É preciso um repensar da própria instituição, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que está acontecendo, o que nós fizemos de errado, o que é que a gente pode fazer, o que é que a associação pode colaborar. Vamos fazer um escutativo dos magistrados, vamos fazer reunião periódica mensal. Todo mês eu vou fazer uma reunião com todos os juízes. Ver o que eles estão para dizer. Às vezes um desabafo você resolve um problema. Verdade. E ele deixa de se transformar num grande problema. Agora, uma coisa muito importante também, que a gente sempre defende muito aqui no Atos, é que a gente tem que ser protagonista, né? O católico ele tem que ser protagonista na fermento no meio da massa, né? Exatamente. Sal, né? Sal no mundo, né? Luz no mundo. Claro, mas diga. Então a gente tem que ser protagonista e ter algumas batalhas que a gente é chamado a cumprir essas batalhas também. Então, eu vejo essa minha missão como uma missão realmente em que Deus me coloca como instrumento, tá? Para tentar ajudar muitos magistrados que estão realmente, né? A gente vê a esperança no olhar dos colegas, no rosto, no sorriso dos colegas, de ter uma associação proativa. Pô, cara, eu tô aqui lascado. Né? A nossa situação é muito ruim, mas eu tenho uma associação que luta por mim. Eu tenho alguém que vai defender meus direitos. Eu vou ter alguém que vai, entre aspas, gritar por mim. Né? Ontem eu relembro a situação do colega, ontem na reunião com o CNJ, na corregedoria, assim, vários colegas se emocionaram, choraram, né? Emocionados pelo desgaste emocional. E a frase do colega foi muito forte, foi muito pesado, né? Eu venho pedir à senhora conselheira socorro. A magistratura cearense precisa de socorro. Isso dói, né? A gente ouvir isso. É verdade. Eu como gestor, eu colocaria a minha mão na cabeça e eu refletiria. O que é que eu errei, o que é que eu preciso fazer. E o que é que eu posso ainda fazer. Ainda dá tempo, né? 6 meses. Dá. E para as próximas gestões também. Claro. É muito importante aprender com o erro dos outros, para a gente crescer, né? E ter um pouco de humildade e crescer. O que a Associação Cearense de Magistrados quer é um judiciário melhor, mais democrático, mais acessível, mais célere, né? Servindo melhor a população cearense. E com juízes menos adoecidos. Fala-me, Nossa Senhora. Com juízes menos adoecidos e com juízes mais saudáveis, num ambiente mais saudável, mais rígido, né? É isso que a gente quer. E como falou no começo, né? O exemplo arrasta, né? Então, um bom católico cumprir seu papel social dentro da sociedade mesmo ali. Até no seu emprego, até assumindo posições difíceis ali, mas fazendo um bom trabalho, né? Liderando bem, liderando pelo exemplo. Acaba que isso é uma obra gigante de evangelização que a gente nem sequer toca nisso, né? De antes, eu só deixar bem claro, eu sou um cristão totalmente imperfeito. Se eu fosse são, eu estaria bom, 100%, eu não estaria dentro da igreja. A igreja, para mim, é uma forma de eu tentar ser uma pessoa melhor. Sou uma pessoa extremamente pecadora, extremamente limitado, tenho inúmeros defeitos, tá? Mas busco tentar melhorar dia a dia, mesmo errando. Mas claro, a busca da santidade é um processo que você busca diariamente. Todos nós estamos aí, né? A conversão é um processo diário. Eu até brinco com os colegas, né, que Deus lhe converta. Às vezes brincando com um colega, com um amigo. E aí eu digo, pessoal, até a mim, todos nós, a conversão é um processo diário. Né? Os grandes santos sempre pregaram isso, né? E eu sei do tamanho da minha miséria, né? Eu sei da minha miséria, da minha limitação, dos meus defeitos, e peço a Deus que trabalhe, né, no meu temperamento e tudo, para que eu seja uma pessoa mais justa, né? E que eu possa ser instrumento de justiça social e modelo. Chega um dia a ser um modelo cristão, né? Está muito longe ainda disso, mas
Cristo veio para os doentes e não para os sãos. Qual a rede social? Quem quiser te seguir? @acm, deixa eu... Não, o seu pessoal. Erci Alencar, com H, né? Mas acho legal seguir. E o eu ia emendar com a da ACM. Deixa eu olhar aqui o da ACM, porque... Enquanto você pesca, eu vou anunciar outro parceiro nosso aqui, né? A Deca Seguros aí com as soluções, né, de seguros aí para englobar aí toda a sua vida, desde uma segurança para o seu patrimônio, né? Para o seu veículo, de repente para a sua casa, o seguro residencial, como também seguro de vida para você e sua família. Então, siga aí a Deca Seguros, chama o pessoal e busca aí a melhor solução para você, tá bom? Valeu, Deca, grande abraço, meu irmão. A rede social da Associação Cearense Magistrados é AC Magistrados, que é de Associação Cearense, né? Certo. AC Magistrados, né? @AC Magistrados. Joia. Só você colocar ACM, já aparece AC Magistrados, aparece você lá, né? segue, siga nossas redes, tá? Errando e aprendendo, a gente vai tentando sempre acertar para buscar uma justiça cearense mais célere, mais rápida, né? E a gente quer ser sempre parceiro do tribunal no que precisar. Show. Parabéns, cara. Né? Deus lhe ilumine aí, lhe dê forças para você continuar com esse trabalho, que não é fácil, né? Toda vida que você quer fazer algo diferente, quer mexer em alguma coisa ali naquele status quo que está ali colocado, a gente sabe que surgem forças que muitas vezes estão ali de repente acomodado, né? Não mexa não, né? Tá tão bom. Tá assim, deixa aí. Né? Mas a gente sabe que toda vida que você realmente quer fazer algo diferente, quer melhorar, evoluir, existe, eu acho que é aquela força contra, né? A força da física, né? Que vem, né? Mas forças para você seguir aí. E mudança de cultura é um processo lento, a gente sabe. É lento. Mas tem que ter o start, né? Tem que dar o primeiro passo. Tem que ter ali alguém que... a coisa não vai começar a cair de cima para baixo. Exatamente. Tem que dar o primeiro passo e Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Exato. Moisés deu o primeiro passo e outros entraram, né? Então, assim, vamos lá. Vamos seguir e tentar fazer uma magistratura mais feliz, né? Juízes mais felizes. Sem dúvida. Uma vão gerar uma satisfação maior no trabalho, maior produtividade, maior satisfação da população, né? Eu acho que é uma coisa que liga para outra. Eu acho que a população não quer ter um juiz triste, deprimido. De forma alguma. É uma função nobre, extremamente nobre, né? E que faz um serviço essencial para a população, né? Exatamente. Então, parabéns. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Neto, aí pelo convite e me coloco sempre à disposição, né? Show. E vamos sempre nessa pegada, né? Show. Eu até me despeço de todos, né? Com o meu bordão, o pessoal diz até que quase padre, né? E a todos aí que são assinantes do canal, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. E a galera que está assistindo a gente, Pedro, tem que fazer o quê? Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal, porque é muito conteúdo bom aqui, cada vez melhor. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo.